A conclusão então seria que a natureza da salvação, ela é espiritual. Ela só pode ser espiritual. Não há uma natureza salvífica carnal. Por que isso? Porque a carne já foi contaminada pelo pecado. Nós aprendemos isso quando falamos sobre o pecado original. Então a casca, o corpo que guarda o espírito e a alma, já foi corrompido, já é tendenciosa ao pecado. É essa carne que nos impede de chegarmos à perfeição que desejamos. Então, essa carne aqui, ela precisa sair, essa carne ela precisa ser desfeita. É por isso que o homem vai experimentar a morte. Vocês observam isso no livro de Gênesis quando se trata do pecado original. Então, a carne vai experimentar a morte, vai voltar para o pó da terra, vai voltar para a sua essência. Por quê? Porque ela já foi corrompida, porque ela já é tendenciosa ao pecado. Tá? Então a natureza da salvação, ela é espiritual. Não importa quantos heróis o homem idealize, não importa quantos heróis o homem apresente, se eles forem carnais e são carnais, eles não servem aí para a salvação da humanidade, porque a salvação tem por natureza o espírito, é espiritual. Tá claro isso aqui? Sigamos em frente. Partindo desse princípio que a salvação ela é espiritual, o que acontece depois que o homem compreende, que o homem é tocado pelo Espírito Santo, que o homem é convencido pelo Espírito Santo e agora vai se apresentar a Deus como o homem que é, diante de todos os seus pecados, diante de todos os seus erros? O que acontece aqui? Eu sugiro que você preste muita atenção, porque aqui é que gera alguns conflitos quando se trata da compreensão da justificação. Primeira coisa, você não vai compreender a justificação. A justificação ela não é compreendida pelo homem, até porque ela é um dom de Deus. É por isso que nós não compreendemos, por exemplo, como um assassino se arrepende e Deus o salva, Deus o liberta e ele vira um bom homem. A gente não consegue entender isso, porque dentro da nossa cabeça, por mais que ele tenha se convertido, a sombra dele, a visão que a gente sempre vai ter dele, é a visão do assassino, é a visão da maldade. Isso é culpa da nossa carnalidade. Mas Deus não vê desse jeito. Por isso existe o processo de justificação. Justificação, segundo o Meyer Perman, vai dizer o seguinte: justificação significa o estado de aceitação que só se alcança pela fé. É um esquema simples que deixa claro que é dom exclusivo de Deus. Basicamente o que eu já disse. Justificação significa que esse alguém se tornou justo, foi absolvido, se a gente usar aí os termos jurídicos. É como literalmente alguém se apresentando a um juiz, declarando aquilo que ele fez, mas declarando o seu arrependimento. E o juiz, entendendo esse arrependimento, o absolve, ou seja, o justifica. Ele entra dentro daquele tribunal como um homem pecador, como um homem injusto, e pelo entendimento e pela graça de Deus, ele sai desse tribunal como um homem justo, plenamente justo, sem nenhum arranhão, sem nenhuma sombra daquilo que ele foi. É completamente justificado. Foi isso que aconteceu comigo e com você quando aceitamos a Cristo Jesus. Ah, Manuela, mas eu não matei, Manuela, eu não roubei, eu era um bom homem. Você pode ser um bom homem que nem Nicodemos foi, mas é necessário que nós tenhamos a compreensão total de que a carne já é corrupta, a carne já é pecaminosa. Nós pecamos de várias formas, de formas diferentes, muitas vezes até de forma inconsciente. Por quê? Porque ainda vivemos sobre um corpo carnal, ainda vivemos sobre uma esfera material. Então nós pecamos constantemente. Romanos, no capítulo 8, no versículo 33, falando ainda sobre isso, sobre a justificação, o apóstolo Paulo vai dizer assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ou seja, quem justifica o homem é Deus. Quem absolve o homem é Deus. Dentro da nossa concepção material, é
possível justificarmos alguém. Justificarmos no sentido de absolvê-lo, de torná-lo justo, tá? Assim, durante o processo de justificação, logo após a conversão, logo após a aceitação pela fé, o que acontece é um esquema matemático simples. Primeiro ocorre a subtração, ou seja, é retirado do homem o seu pecado. E logo em seguida, há a adição, que é a imputação da justiça. É aquele esquema que eu disse anteriormente, aquele cenário que eu apresentei anteriormente. Nós nos apresentamos diante de Deus, o único e verdadeiro juiz, como pecadores, como injustos, e somos absolvidos por Ele, quando entendemos pela fé que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E logo em seguida, nós saímos de forma imediata absolvidos, justos, limpos. A fonte, então, dessa justificação, ou seja, o que dá vida a essa justificação é simplesmente a graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Entenda bem, a graça é algo que nós nunca vamos conseguir mensurar com palavras, porque mais uma vez ela é dom de Deus. Ela é um favor sem esperar recompensa. A graça é sempre doar, a fim de que o homem compreenda que Deus é amor, que Deus é soberano, que Deus é dono de todas as coisas. É por isso que logo após o período que Jesus morre e ascende aos céus e entra aí o período, dos apóstolos, nós chamamos de período da graça. Por quê? É o período em que fica claro que a doação de Deus, ela foi dada, ela foi doada sem esperar que você entenda, compreenda ou retorne aquilo. Deus deu o seu único filho para que o homem tivesse a redenção e Deus não espera que o homem recompense isso. Até porque não tem como o homem recompensar algo que vem de Deus. Essa é a graça. Aqui vale aí uma abertura de parênteses. Entenda muito bem. O fato de estarmos vivendo a graça, ou vivemos sobre a graça de Deus, não significa que não pecamos. Muito menos significa que podemos pecar constantemente, sem pedir perdão, sem passar pelo arrependimento, que no final das contas tudo vai estar bem. Muito pelo contrário, o arrependimento ainda existe, a renúncia ainda existe e nós vamos ver nos próximos tópicos. Próximo tópico, segundo tópico aí logo depois da nossa introdução, vamos falar sobre a regeneração. O que é regeneração? Regeneração é mudança, é transformação. Um evangelho que é pregado, que não gera mudança, que não gera transformação, não é evangelho. O evangelho ele tem que causar no homem a meditação sobre aquilo que ele é, sobre aquilo que ele faz e sobre aquilo que realmente ele pode fazer com relação a Deus, o seu relacionamento com Deus. O homem ele precisa meditar. O homem ele precisa provocar em si momentos de mudança, momentos de reflexão que o leve a mudar. Um evangelho que não transforma uma vida não é evangelho. Pode ser qualquer coisa, pode ser filosofia, pode ser pensamento intelectual, pode ser até mesmo uma abordagem pessoal, mas aquilo que causa transformação é o evangelho. Amém? Então a regeneração ela é mudança, ela é transformação. Logo após o processo de justificação, que é aquela retirada do pecado e a adição da justiça, ou seja, a adição do justo, daquilo que é limpo, daquilo que é próprio, daquilo que é correto, entra o processo de regeneração. E o processo de regeneração passa por 3 etapas. A primeira, posicional. O que é isso? Regeneração posicional fala sobre adoção. O apóstolo Paulo e os apóstolos, logo após Jesus, vão deixar bem claro que fomos adotados por Deus, Nós vamos ser chamados filhos de Deus. Por quê? Antes, nós éramos apenas criaturas de Deus. Criatura que foi criada e que não tem nenhum relacionamento com o seu Criador. Mas a partir de agora, para criar um laço, um entendimento de relacionamento, nós vamos deixar de ser simplesmente criaturas criadas, perdão pela redundância, para nos tornarmos, então, filhos de Deus. A relação entre pai e filho demonstra um relacionamento próximo.
É esse tipo de relacionamento que Deus deseja com um homem. Então, o primeiro tópico, que está dentro de regeneração, vai falar sobre uma regeneração posicional. Eu saio da figura de criatura, eu saio da figura de criador, eu saio da figura de homem imperfeito e a partir de agora eu me torno um homem justo, a partir de agora eu me torno filho de Deus, a partir de agora eu me torno uma pessoa completamente diferente daquilo que eu era antes, da posição que eu tinha antes, da posição de criatura agora para a posição de filho de Deus, da posição de injusto para agora justo perante a Deus. O segundo tópico de regeneração, a segunda característica da regeneração é uma regeneração espiritual, ou seja, agora eu tenho um contato direto com Deus, eu tenho um relacionamento, eu tenho comunhão. E onde se estabelece essa comunhão, esse relacionamento? Ele se estabelece através dos cultos, da oração, da meditação da palavra e da separação. Mas a separação nós vamos falar daqui a pouco. Então entenda bem, o relacionamento com Deus é um relacionamento próprio. É um relacionamento que existe entre você, seus colegas da escola, da faculdade, seus familiares. É um relacionamento comum. É um relacionamento onde você senta para conversar, a pessoa fala, você fala, tem doações e tem trocas ali. Rola uma troca entre esse relacionamento. A mesma coisa acontece comigo e com você com relação a Deus. A oração, ela é uma conversa. Quando o apóstolo Paulo diz, olha, quando o próprio Jesus, entra e fala, entra no teu quarto, tranca a tua porta e fala com o Pai, ele está dizendo que, vai lá e conversa com ele, vai lá e diga para ele o que está acontecendo, vai lá e diga para ele onde está a origem da sua tristeza, a origem daquilo que está te fazendo mal, a origem daquilo que está te dando agonia. Vá, entre e converse com ele em secreto. É uma conversa, é um diálogo, não é um monólogo. Ah, Manuela, mas como eu sei como Deus está me respondendo, como eu vou ouvir a resposta de Deus? Aí é um segredo entre você e Deus, mas a resposta ela sempre vem, seja através da palavra, e sempre vai ocorrer através da palavra, seja através de um louvor, seja através de até mesmo de um profeta, porque ainda existem profetas, mas Deus ele vai falar com você. Deus ele vai usar mecanismos que você entenda e não que outro entenda, para que você consiga entender a resposta dele sobre aquilo que você conversou, sobre aquilo que você dialogou com ele. Tá claro aqui? Então, o primeiro fator da regeneração, o primeiro tópico de regeneração é uma regeneração posicional, saio de injusto e me torno justo. O segundo tópico de regeneração é uma regeneração espiritual, eu tenho consciência que existe um mundo espiritual e eu tenho um relacionamento com Deus que é espiritual. E terceiro e último é uma regeneração prática, ou seja, tem que haver uma mudança comportamental. Como é que eu sei que alguém realmente está convertido de verdade? Como é que eu sei que alguém se arrependeu? Como é que eu sei que alguém foi justificado? É nesse fator aqui, no fator da regeneração comportamental, uma regeneração prática. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu falava mal de alguém, agora eu não falo mais. Se eu fraudava, agora eu não fraudo mais. E tem que existir esse fator prático. Geralmente não, 100% das vezes, a nossa identificação sobre a conversão de alguém se estabelece justamente aí, nas suas características comportamentais. O comportamento ele tem que ser mudado. É a mesma coisa que acontece quando a gente fala de educação. Toda vez que algum aluno ou o seu próprio filho aprende alguma coisa e ele aprende de verdade, ele apreende aquela informação, ele vai mudar o seu comportamento. Quando se trata da palavra de Deus, da orientação divina, é a mesma coisa. A partir do momento em que eu me converto, que eu passo pela justificação, passo pelas etapas de regeneração, a última é a minha mudança de comportamento. Tem que haver uma mudança de comportamento, tá? Ela pode ser gradual, mas ela tem que ocorrer. Por último, nós vamos falar sobre a santificação. Santificação é a manutenção espiritual. Pensa bem, eu já entendi que a salvação ela é espiritual.
Eu já me arrependi e renunciei à carne. Eu já me batizei, eu enterrei o velho homem e agora eu sou uma nova criatura. Eu já fui justificado por causa disso. Eu já passei pelos processos de regeneração. E agora? Agora é a santificação. A santificação é aquilo que mantém a nossa manutenção espiritual. Então, a santificação é a manutenção espiritual desse novo homem. A palavra santificação significa separado, dedicado, purificado e consagrado. No Antigo Testamento, essa santificação era apresentada através do sacrifício do novilho. Quando havia lá, anualmente, ou quando você cometia um pecado e você estava lá perante o Templo de Jerusalém, você ia lá e fazia sacrifícios de animais. Por quê? Aquilo ali demonstrava a sua santificação, ou a sua tentativa de permanecer santo. Se você for estudar o Velho Testamento, você vai observar que cada sacrifício tinha uma função diferente para santificar um lado específico da sua vida cotidiana. E por último, você tinha um sacrifício principal, que era o sacrifício do novilho, que servia para santificar todo Israel. Então, esses sacrifícios, eles são para a santificação, são para a manutenção da regeneração do homem, tá? No passado, ele era feito através de novilhos. Agora, no Novo Testamento, após o sacrifício perfeito, que foi o sacrifício de Jesus, agora essa santificação vai ser feita de outra forma, de outra maneira, tá? No Novo Testamento, ela aparece da mesma maneira, mas sem o sacrifício carnal, né? Sem o sacrifício do novilho. Aqui nós vamos observar duas características dessa santificação. E aqui a gente já se prepara para a conclusão. A primeira, a santificação, ela é absoluta e progressiva. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso quando ele fala lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 14? Ele quer dizer o quê? Ela é absoluta no sentido que a obra foi realizada. No momento em que a obra foi feita dentro de mim, que o Espírito Santo me convenceu, que eu me converti, que eu me justifiquei, que eu me regenerei, essa santificação já foi imediata, ela já é absoluta. Eu já sou santo perante a Deus e perante os santos de Deus, tá? Ela também é progressiva no sentido que o cristão deve prosseguir em santidade. Hebreus capítulo 12, no versículo 14, vai deixar isso claro. Ele vai sempre procurar o aperfeiçoamento. Porque, como eu já disse anteriormente, o fato de você ter se convertido, ter passado por todos os processos, não significa que você vai parar de pecar. Não significa que você não vai estar tendencioso ao pecado. Muito pelo contrário. Você vai continuar passando pelas mesmas dificuldades. A única diferença é que você tem aonde recorrer. A única diferença é que você pode recorrer ao perdão imediatamente. Mas você vai continuar sujeito a essas coisas, tá? Se aperfeiçoando e mantendo-se em constante consagração, ou seja, se mantendo constantemente vigilante espiritualmente para que você não peque. 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo 1, vai dar a base para esse pensamento. O que isso quer dizer no geral? Isso quer dizer que você foi santificado assim que você se converteu. Muito bom. Mas você precisa, é sua tarefa, é sua função, manter-se em processo de santificação. O segundo tópico, também ainda sobre santificação, vai estar entre a santificação posicional e a santificação prática. Posicional, porque saímos do cenário de pecadores para adoradores. Você agora não peca, agora você gasta toda a sua energia, melhor, você procura não pecar. Você gasta toda a sua energia na adoração a Deus, somente a Ele. É a Ele que você prostra, é a Ele que você louva, é a Ele que você dedica toda a sua vida. Aqui na posicional nós estamos falando de dedicação. Observe bem, não estamos falando de chamado, porque chamado é pessoal. Estamos falando de dedicação exclusiva a Deus em todas as esferas da sua vida. Amém? Segunda parte, ainda se mantém prática. Posicional, porque saímos do estado de pecadores, e prática, porque devemos praticar e exigir de nós
uma maneira reta na conduta da nossa vida de acordo com a lei de Deus. Como é que eu mantenho a prática da santificação? Procurando e observando a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o manual do homem, ela é o manual do crente, para que o crente consiga sobreviver, para que o crente consiga viver, mesmo estando sob ataque direto do maligno, e se manter diante do caminho que foi dado por Deus, num caminho reto, num caminho que nada vai tirá-lo da presença de Deus. Isso aqui é de extrema importância, porque quebra algumas doutrinas que ouvimos por aí. Entenda, querido, eu vou voltar nisso. A cultura é extremamente importante. Leia, estude, se aperfeiçoe como pessoa, mas não se esqueça que quando falamos de Deus, o que faz a diferença é a nossa percepção espiritual, é a unção de Deus e não aquilo que eu ou você conseguimos agariar ao longo da nossa vida. Amém? Assim sendo, um novo homem, para ele alcançar a perfeição, que é uma perfeição espiritual, ele precisa passar por todos esses processos. O processo de arrependimento, o processo de sepultamento da velha criatura, o processo de justificação, o processo de regeneração e o processo de santificação. Só com esses 5 pontos, o homem vai conseguir alcançar a perfeição que ele tanto almeja. Mas todos esses pontos são voltados para a figura de Deus e principalmente para a figura de Jesus, o único que pode salvar a humanidade dos seus atropelos, o único que pode salvar a humanidade das suas amarguras, dos seus preconceitos, das suas tentativas errôneas, da sua maldade, é Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém alcança o Pai se não for por ele, porque ele é o sacrifício perfeito. Ele é o dom que Deus deu, a graça que Deus deu à humanidade para que o homem possa recorrer e alcançar a salvação. Assim sendo, nós estamos concluindo mais um trimestre. Mesmo com esses problemas todos, nós estamos aqui ainda meditando e estudando a palavra de Deus para que ela alcance você. Resumindo todo o trimestre que foi feito, nós estávamos falando o tempo todo sobre salvação. Mas não adiantaria nada falarmos sobre salvação se você não compreendesse por que o homem precisa de salvação. Então aqui vai um pequeno resumo. O homem precisa de salvação porque ele já está inserido em pecado. Ele nasceu em pecado. Segunda coisa, o homem precisa de salvação porque por ele próprio ele não tem forças para alcançar essa salvação. E terceiro tópico, o homem perfeito só existe na presença de Deus. Amém? Espero que eu tenha abençoado a todos vocês. Que Deus abençoe a vocês nesse momento de crise. Não esqueça das orientações eclesiásticas e das orientações dos nossos governantes. E que Deus a todos abençoe.